Aí, ó, era Vargas até Dilma. Vou botar a tela cheia aqui, né? Assim, né? Tá legal. Embaixo. Tá, tranquilo. Alô, som. Ei, som. Alô, som. Será que o áudio está ok aqui? Pessoal de casa, bom dia. Estão me ouvindo aí? Alguém só me dá um oi aí para eu saber que estão me ouvindo. Alô? Ei, som. Obrigado, Diogo. Beleza. Qualquer coisa, chamem aí. Vou minimizar aqui para a gente tocar ficha. Bom dia, meu querido. Bom dia, tudo bem? Aqui. Vamos lá, então, pessoal. Olha só, última aula, então. Maravilha. Chegou o momento de garantir a vaga na Federal. Né? Vamos pensar o lado positivo. Tá? Seguinte, na última aula, pelas minhas anotações, a gente foi até o golpe de 64. Tá? Então, hoje só falta a gente revisar ditadura e o período pós-ditadura que estamos vivendo alucinadamente, né? Nos dias atuais. Tá? Então, ditadura, o que eu quero que vocês lembrem, tá? Antes da gente entrar na ditadura. Lembrem que a ditadura civil-militar brasileira, ela tem uma dinâmica que é a seguinte, ó. A ditadura começou leve, começou fazendo de conta que não era uma ditadura. Lembra que tinha grupo dos moderados e tinha linha dura. Tá? Então começa com os moderados. Não vai ser uma ditadura. É uma rápida intervenção militar para salvar o país do caos, dos baderneiros, dos comunistas e tal. Depois vai virando uma ditadura escancarada. E depois que fracassa o projeto econômico dos militares, vem a abertura. Né? Então, assim, ó, lembrem, primeiro ditador, ó, Castelo Branco, cara da linha dos moderados. Tá? No início, então, era mais light, tentando fazer de conta que não era uma ditadura. Depois já começa a fechar o negócio. Linha dura, Costa e Silva, cara da linha dura aqui. E o auge da ditadura vai ser um cara chamado Médici. Meu palpite, já adianto a vocês, para a prova da URGS que vocês farão, olha as duas figurinhas ali, ó, as charges ali, ó. Costa e Silva quebrando o Congresso Nacional. Isso não é uma referência ao que aconteceu domingo agora. Tá? Costa e Silva é o cara que baixou o AI-5 e mandou fechar o Congresso, entendeu? Tipo, dane-se o Congresso. Tá? Autoritário pra caramba. E o Médici é o cara que, digamos, mais vai utilizar o AI-5. Tá? Então, meu palpite é
esses dois aqui, tá? Que eu vou mostrar ali faz um tempinho que não cai. Costa e Silva e Médici, o auge da ditadura civil-militar brasileira. E aí nós teremos a crise aqui, crise econômica, crise do Milagre, que está fazendo 50 anos, aliás. E aí vem o Geisel e o Figueiredo, que são da linha dos moderados e vão fazer o chamado processo de abertura lenta, segura e gradual. Tá? Então, entendam isso. Tem uma dinâmica, a ditadura. Tá? E eu acho que, como faz um tempinho que não aparece na prova da URGS, eu acho que vem o auge aqui, Costa e Silva e Médici, que é o grande momento da ditadura. Vamos ver ali, ó, o que caiu nos últimos anos. Ó, 2017, se vocês olharem ali. Caiu o JK e a ditadura. Era um gráfico que tu tinha que perceber que na ditadura aumentou muito a concentração de renda no Brasil. Essa é uma consequência da ditadura, o aumento da desigualdade, da concentração de renda. 2018 caiu uma questão falando sobre repressão aos artistas durante a ditadura. A URGS sempre pega alguma coisinha que está acontecendo, né? No Brasil, no mundo. 2017 teve uma exposição ali no Santander Cultural que... Bom dia. Bom dia. Que a extrema-direita brasileira tentou censurar o MBL, dizendo que era promiscuidade e tal. E aí a URGS cobrou uma questão mostrando que quem censura artista é ditadura. Então, caiu isso em 2018. 2019, ó, caiu uma sobre o milagre econômico, crescimento econômico e as consequências do milagre. E a última vez que caiu ditadura, pode observar que na última prova não caiu, mas na penúltima caíram duas questões. Caiu aqui, ó, anistia e diretas já. Então, a última vez que caiu ditadura, ó, na prova da URGS, caiu a abertura, o final da ditadura, governo Figueiredo. Tá? Então, minha aposta para essa prova que vocês farão, está ali os dois. Ó. Costa e Silva e Médici. Tem que lembrar dos grandes protestos contra a ditadura. Tem que lembrar do AI-5, que é no Costa e Silva, vamos falar disso agora. O fanismo de repressão, governo Médici, o famoso ame-o ou deixe-o. Tá? E a crise do milagre a partir de 73, vamos falar sobre isso. Está fazendo 50 anos do choque do petróleo e a crise do milagre econômico no Brasil. Tá? Então, eu acho que vem uma questão, pelo menos, aqui, ó, tá? Do Costa e Silva e Médici, tá? Que é o auge da ditadura civil-militar brasileira. Vamos lá. Então, assim, ó, se cair, Castelo Branco, tá? Ih, deu uma falha ali no meu slide. Mas, enfim, a gente complementa, não tem problema, tá? Se cair Castelo Branco, ó, tem 3 setinhas ali, ó, no slide que sumiu, tá? AI2, AI3 e AI4. É isso, Castelo Branco. AI2, AI3, bom dia, e o AI4. Isso que estava ali nas setinhas, tá? Castelo Branco, gurizada, não costuma cair, tá? Não costuma cair muito em prova, é um governo ainda meio apagado, inicial, o cara está iniciando a coisa. Se tu quiser, assim, ó, eu acho que vem AI5, tá? Mas daqui a pouco dá uma revisadinha no AI2. O AI2 é importante. Ai, senhor, como é que eu vou lembrar o que esse AI2 fez? Barbado. AI2. O que quer dizer? 2 partidos, né? A ideia é do bipartidarismo. Tá? Então, se cair o AI2 ele vai instituir no Brasil o bipartidarismo. A partir desse momento, eles acabam com os partidos políticos da democracia e só podem existir 2 partidos. Arena, bom dia, que vai apoiar a ditadura, e MDB, que vai ser uma oposição que a ditadura vai deixar existir para tentar fazer de conta que não é uma ditadura. E o AI2, gurizada, também decretou que as eleições, olha que macete bom, AI2, 2 partidos e eleições em 2 instâncias. O que quer dizer? Eleição indireta. Eleição indireta para presidente. Os militares acabaram com essa palhaçada de povo brasileiro votar para presidente. É porque vocês estão vendo que isso não dá certo. Olha o caos que nós estamos. Estou brincando, tá? Sabe que eu estou sendo irônico. Mas, ó, eles acabaram com essa história dos brasileiros votar para presidente durante a ditadura. A eleição passou a ser indireta. Por que eu estou falando que a eleição é em 2 instâncias? Como é que funciona uma eleição indireta? Bom dia.
Como é que funciona uma eleição indireta? Nos explique. Ah, sacaninha aí pesado. Senta aí, tô brincando. Tô zoando. Você sabe, pessoal, alguém se arrisca? Como é que é uma eleição indireta para presidente? Tá, mas vamos lá. Mas quem vota, então? Congresso, que é escolhido pelo povo, em última instância, entendeu? Então, qual é a ideia? O povo escolheu o Congresso escolheu o presidente, entendeu? Por isso, em duas instâncias. Mas, claro, todos os esquerdistas que fossem eleitos para o Congresso, os militares caçavam, para manter o processo sob controle deles. Né? E eles que escolhiam quem era o presidente, que o Congresso legitimava, então. Então, eleição indireta para presidente. O presidente da República não era escolhido mais pelo voto direto da população. Tá? Então, se cair Castelo Branco, gurizada, é o AI2. É o AI2 que, às vezes, aparece. Tá? 2 partidos e eleição indireta para presidente. O AI3, eles vão estender essa indireta para governador do estado. Então, na ditadura, o povo não podia escolher nem presidente, nem governadores dos estados. Tá? E o AI4 vai impor uma nova constituição autoritária e tal, acabando com aquela constituição democrática lá do governo Dutra. Tá? Mas não costuma cair. E aí, sim, aí a ditadura vai se escancarando e chegamos no Costa e Silva. O Costa e Silva, gurizada, é o cara, então, da linha dura, que assume o poder, a ditadura está se escancarando. E aí a galera, né? Vocês jovens, né, que adoram querer se meter, protestar, opinar sobre a política do país, começam a sair para as ruas e fazer grandes protestos. Tá? Por que estoura esses grandes protestos aqui? Que a galera se deu conta do quê? Oh, meu Deus, virou uma ditadura. Eu não imaginava. Quando eu fui para as ruas pedir, bom dia, querido. Se tu fosse para as ruas, por exemplo, pedir intervenção militar, tu acha que isso poderia gerar uma ditadura ou tu acha que nunca geraria uma ditadura? O que tu acha? Pedir uma intervenção militar pode ou não pode gerar uma ditadura isso? Pode, né? Que bom, que bom. Sempre confia em ti. Fica à vontade. Eu estou só sacaneando que estão chegando atrasados. Olha só. Pessoal, não, entendo. Quando eles deram o golpe, ó, a URGS pode dar letrinha sobre isso, hein? Intervenção militar. Em 64, quando deram o golpe, diziam que era uma rápida intervenção militar, que não ia virar uma ditadura. Eles prometeram que em 65 já ia ter eleição para presidente. Estão entendendo, palhaçada? E aí os militares vão botando as garrinhas de fora aos poucos. Vai virando uma ditadura, cancela as eleições. E aí a galera, meu Deus, virou uma ditadura. Eu não imaginava quando eu fui para a rua pedir uma intervenção militar. Lembra aquela marcha da família com Deus pela liberdade? Pediram o golpe, acreditando que não ia ser uma ditadura. Virou uma ditadura. E agora começa a ir para a rua protestar contra a ditadura. Só que aí é tarde. Aí a ditadura começa a reprimir. Quebra pau. Tem aquele assassinato do estudante, eu botei ali o Edson Luiz, né? Estudante do ensino médio, deram um tiro no peito do guri, no meio de uma manifestação, morreu na hora. Tem a passeata dos 100 mil. Aí os operários começam a fazer greves também contra a ditadura, políticos começam a protestar contra a ditadura, artistas, intelectuais. E aí chegamos no grande momento. E eu acho que aqui pode vir uma bela questão. Qual foi o estopim do AI-5, gurizada? Você sabe que o AI-5 é um dos grandes momentos da ditadura. Então vamos aprofundar um pouquinho. O AI-5 ele foi decretado no final do ano de 68. Ele é uma reação contra toda essa onda de protestos. Essa onda de protestos. E aí vem a reação dos militares, que é justamente o AI-5. Mas qual foi o estopim para o AI-5? O discurso deste político, esse deputado, Márcio Moreira Alves, no Congresso. Ele era da oposição, do MDB, foi no Congresso e chutou o balde. Fez um discurso fortíssimo contra a ditadura. E foi transmitido pelo rádio para todo o Brasil. E os militares ouviram e vai vir a reação, que é o AI-5. Pessoal, olha o link que a prova de história pode fazer com a prova de literatura. Vocês estão ligados numa obra chamada Lisístrata? Já estão todos ligados, sabe a ideia? Uma greve de sexo na Grécia para acabar com as guerras. Vocês sabiam que esse cara propôs uma espécie de operação Lisístrata no Brasil? Em pleno Congresso brasileiro. Olha que interessante.
se a URGS puxar o link. Se liga. O cara foi no Congresso e fez um discurso muito forte. Era agosto de 68. Na época dos militares tinha um negócio sagrado que era o 7 de setembro. A passeata do 7 de setembro. Todos os estudantes das escolas públicas do Brasil tinham que marchar junto com os militares. Era o grande momento do ano, bandeirinha do Brasil para tudo que é lado e tal. Os militares usavam isso, né? O fanismo e tal. Aí o Márcio Moreira Alves foi no Congresso e disse: povo brasileiro, é chegado o momento de todos nos organizarmos contra a ditadura. Vamos boicotar, em primeiro lugar, vamos boicotar a passeata do 7 de setembro. No dia 7 de setembro, pais e mães de família do Brasil não mandem seus filhos desfilarem junto com os militares. Porque hoje eles marcham lado a lado com seus filhos. Amanhã estarão torturando eles nos porões da ditadura. Já pegou pesado, né? E aí ele se emocionou no meio do discurso. Depois, numa entrevista, ele disse: admito, me passei. Ele tinha assistido aquela peça lisista. Sabe aquela peça de teatro? Ele tinha assistido e no meio do discurso ele se emocionou. E tive uma ideia. Mulheres do Brasil. Enquanto houver ditadura no Brasil, façam como as mulheres da Grécia Antiga na obra lisista. Ninguém libera. Greve de sexo enquanto houver ditadura. Principalmente em relação aos militares, gurias. Ninguém libera para os militares. Imagina, que os militares passar por vocês. Vocês já viram eles passando em bloco, correndo assim? Aquela corridinha deles. Fazem uns Cooper assim. Já viram essa cena? Aqui perto acho que não tem, né? Quartel, né? Às vezes eles passam lá na cena, correndo assim, aquelas mini blusinhas, apertadinhas, aqueles mini calçãozinhos, aquelas coxas bem definidas, tá vendo? Ah, e eles passam a cena, mandam um beijinho. Não acenem de volta para eles. Não mandem beijinho para eles, não deem atenção para eles, não deem nada para eles. Nada, gurias. E mulheres dos altos oficiais do Exército Brasileiro, ó. Enquanto houver ditadura, ninguém libera. Aí imagina, o cara falou isso no Congresso. Os militares ouviram aquilo: vão matar esse cara, vão matar esse merda. Só que aí, entendam a complexidade do negócio, ó. Ainda havia uma espécie de fachada de democracia. Lembra dessa ideia? Que a ditadura brasileira tentava fazer de conta que não era uma ditadura? Ainda existiam os três poderes. Os militares tomaram qual poder? Qual dos três que eles tomaram? Vamos lá, tem executivo, legislativo e judiciário. Qual que os militares ocuparam? Executivo. Executivo. Presidência da República. E aí eles criavam regra que eles ficavam acima dos outros poderes, do judiciário e do legislativo. Só que agora o Congresso enfrenta os militares. O Márcio Moreira Alves enfrenta os militares. E aí eles queriam caçar o cara, só que tinha um negócio chamado imunidade parlamentar. Se é democracia, o político pode falar o que quiser e não pode ser punido pelo governo, não é? E aí eles tentaram caçar o Márcio Moreira Alves, um político da Arena que apoiava a ditadura, propôs a cassação do mandato dele. O Congresso votou, vocês estão entendendo que momento importante da ditadura? O Congresso votou e o Congresso disse não para os militares. Tipo assim, vocês estão dizendo que não é uma ditadura? Então, bom dia. Então a gente tem o direito de falar o que quiser. Vocês não podem caçar o Márcio Moreira Alves. Pessoal, no momento que o Congresso diz não para os militares, o que os militares fazem? Baixam o AI-5 e fecham o Congresso Nacional. Acabou a palhaçada e escancarou a ditadura. Olha o Costa e Silva ali quebrando o Congresso, tá vendo? Essa charge é uma referência a isso. Tá? Porque com o AI-5, eles fecham o Congresso Nacional, escancaram a ditadura. E entramos, a partir daí, na pior fase da ditadura brasileira, os chamados anos de chumbo. Antes já tinha tortura e assassinato e desaparecimento, mas agora em larga escala, a partir daí. Tá? Então, a partir do AI-5 são os anos de chumbo, pior fase da ditadura. E eu acho que vem uma questão aqui, tá, gurizada? Então, se liga. Os anos de chumbo. E aí, cuide o pega-latão, ó. Quem foi o presidente que assinou o AI-5, então? Costa e Silva. Quem é o cara que mais vai usufruir do AI-5? O Médici. Porque poucos meses depois de assinar o AI-5, o Costa e Silva sofre um derrame, fica todo mal e tem que sair do poder. Tá? E aí assume o Médici. E o Médici vai ser o auge da ditadura civil-militar brasileira. O Médici é o famoso governo
do ame-o ou deixe-o. Vocês entendem que esse lema é extremamente autoritário? Ou tu ama ou tu cai fora, esquerdista safado. Não tu vai para as torturas. Estão entendendo? E é isso que quer dizer. É um lema extremamente autoritário. E é o governo Médici. Ame-o ou deixe-o. Pessoal, se cair governo Médici, tá? Faz um tempinho que não cai na outra. Lembra, então. Olha para cá, imagina assim, ó. Um triângulo, tá? Ame-o, o lado bom. Deixe-o, as torturas. E no final, uma crise econômica a partir daí. No final do governo, tá? Ame-o, vamos começar pelo lado bom. Eu botei ali, ó, euforia, ufanismo. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém mais segura esse país, tá? Tem duas setinhas que sumiu ali o que eu tinha escrito, tá? Então, eu puxo aqui para vocês, ó. Primeira coisa que você tem que saber, o milagre econômico. O famoso milagre econômico. Pessoal, isso aqui, o Brasil, durante 3 anos, de 70 a 73, o Brasil cresceu uma média de 10% ao ano de crescimento do PIB. Vocês têm noção que isso é um número altíssimo? Ninguém cresce isso hoje no mundo, tá? Então, o milagre econômico foi um troço alucinante. Industrialização, desenvolvimento econômico, emprego para uma galera, tá? Grandes investimentos e tal. Até hoje, todo mundo tem aquele parente, né? Da época dos militares era melhor. Tá? Geralmente são pessoas que viveram o governo Médici. Porque o governo Médici, imagine, a economia estava funcionando muito bem, temporariamente, e com dinheiro que vinha de fora. Depois vai estourar as consequências do negócio. Tá? Mas, momentaneamente, as coisas funcionaram bem. Por isso a galera vai apoiar e vai dizer, oh, naquele período era melhor. Só esquece as consequências que vêm depois, mas vocês têm que saber. Então vamos falar sobre isso. Então, milagre econômico. Aí lembra, a partir do AI-5 tem censura prévia aos meios de comunicação. Então, nenhuma notícia ruim podia sair e as torturas não eram divulgadas. É o governo que mais torturou e matou gente, mas na época ninguém sabia. Os relatos de tortura começaram a ser divulgados no governo Figueiredo. Estão entendendo? Então, na época, as mil maravilhas, só notícia boa. E aí o Brasil foi jogar a Copa do Mundo no México e dizem que foi a seleção mais incrível da história das seleções brasileiras. Auge do Rei Pelé. Eu estava dando aula esses dias, me liguei, né? Tipo, a morte dele, tá? Mas é muito recente, né? A prova já estava pronta. Tá? Mas sempre é uma boa, estão ligados, né? Aqui foi o tricampeonato mundial de futebol. Tinham criado uma taça de ouro maciço, a taça Jules Rimet, e combinaram que quem ganhasse 3 vezes a Copa do Mundo, a taça era sua para sempre. Não precisava passar para o próximo. Quem foi, pessoal? Quem foi? Brasil. A taça do mundo é nossa. Sou brasileiro, não há quem possa. 90 milhões em ação. Para frente, Brasil, do meu coração. Da cópia, roubaram. Estão ligados? Roubaram, tá? Desapareceu. Tá? A taça. Tricampeonato mundial de futebol no México. Aí, imagina a euforia, a empolgação, a emoção da galera. Aí o pessoal com camisetinha, adesivo, ame ou deixo, bandeirinha do Brasil por tudo que é lado, né? Aquela euforia, bababá. Só que, ao mesmo tempo, então, lembrem que é o governo que mais matou e torturou. É o auge da repressão. Eu citei ali os órgãos, ó, se aparecer na prova, DOPS, OBAN, DOI-CODE, alguém está sendo torturado. Tá? Torturas, assassinatos, desaparecimentos. Então, essa ideia ambígua, contraditória, mas é isso que aconteceu, gurizada. O governo Médici é o governo que mais matou gente, mas, ao mesmo tempo, é o governo que mais teve apoio de setores da população. Claro, os assassinatos, as torturas não eram divulgados. E a maioria estava vivendo o milagre. O tricampeonato mundial de futebol, né? Toda euforia e tal. Então, por isso, muitos guardam assim, como era bom naquela época e tal. Só que aí, cuidem, ó, jovens. A URGS, ela é crítica, né? Você sabe.
Ela estimula, ela quer essa mania de pensamento crítico de vocês. Há 50 anos atrás, 1973, tivemos um conflito no Oriente Médio, chamado Guerra do Yom Kippur. Foi uma briga lá entre Israel e os palestinos, os países árabes, que estão sempre se matando lá. E aí, Estados Unidos, adivinha, ficou do lado de quem? Como sempre. Vocês entendem um pouquinho desses conflitos? Estados Unidos está sempre do lado de quem? Israel ou países árabes? Israel. Os Estados Unidos apoiam Israel. Em 73, nessa guerra do Yom Kippur, os países árabes olham e dizem: ah, é, seu merda, então tu vai ficar sem meu petróleo. E cortam o petróleo para os Estados Unidos. O preço do barril de petróleo vai lá para cima. Isso é chamado de primeiro grande choque do petróleo. Imagine a crise econômica que se abate sobre a economia capitalista do Ocidente, que dependia do petróleo que vinha do Oriente Médio. Tá? Então, esse choque do petróleo, ele vai gerar toda uma crise econômica nos Estados Unidos, inclusive. E aí os Estados Unidos, gurizada, fecham a torneirinha e param de injetar dinheiro no Brasil. E sem dinheiro dos Estados Unidos, tem como manter o milagre econômico? Não tem. Era um pseudo-milagre, feito com base em dinheiro que vinha de fora. Então, a partir de 73, nós temos a crise do milagre, a crise econômica brasileira, que vai se estender agora por muito tempo. Se cair na prova governo Geisel, crise econômica. Se cair na prova governo Figueiredo, crise econômica. Se cair na prova governo Sarney, crise econômica. Se cair Collor, crise econômica. Os militares vão deixar a economia do Brasil quebrada, vocês têm que saber disso. Dívida externa altíssima, aumento da concentração de renda, inflação, economia estagnada, tudo isso é governo Figueiredo. Quando é que essa crise econômica vai acalmar e estagnar? Alguém saberia? Plano Real, perfeito. Só no Plano Real, lá no Itamar FHC. Tá? Já vamos chegar lá. Então agora começa uma crise desgraçada, as consequências do milagre começam a aparecer, e aí os militares percebem que não dava mais para manter o regime fechado, com a linha dura, que é a hora de abrir o regime. E aí os militares vão colocar os moderados de volta no poder, na figura de Ernesto Geisel. O Geisel era filhotinho do Castelo Branco, da linha dos moderados. Ele assume o poder e inicia o processo de abertura ou de extensão, lenta, segura e gradual. Tá? Eu não acho, tá, que vem a questão Geisel-Figueiredo. Acho que a questão vai estar aqui, tá? Por isso eu foquei mais aqui, Costa e Silva e Médici. Tá? Mas Geisel inicia o processo de abertura, vai ter conflitos com a linha dura, que não queria aceitar essa abertura. Tá? No governo Geisel tem esse assassinato horrível do jornalista, lembra? O Vladimir Herzog, aquela cena horrível ali. Mataram o cara sob tortura e penduraram o corpo dele para dizer que ele se suicidou. Cuidem, foi no governo Geisel. A linha dura nos porões ainda continuava matando. O Geisel teve que brigar com os caras para diminuir isso aí. Ele é autoritário também, ele baixa o pacote de Abril, que é uma série de medidas, ele fecha o Congresso, faz reforma no Judiciário, baixa a Lei Falcão, que é uma lei cala-boca ali para não poder ter discurso político contra a ditadura, e no final do governo dele, ele acaba com a AI-5, olha que espertalhão. Em janeiro de 79 acabou o AI-5, em março de 79 ele entrega o poder para o Figueiredo, com o pincha dele, da linha dos moderados, que vai concluir o processo de abertura. O Geisel governou todo o mandato dele com a AI-5 na mão, inclusive fechou o Congresso também, e no finalzinho ele acaba com a AI-5. Ah, entrei para a história como o homem que acabou com a AI-5. Tá? Chama o Figueiredo e diz: Figueiredo, tem uma missão. Tu vai terminar com o regime militar, vai ser o último presidente militar. Tá? O Figueiredo, pessoal. Tá, última vez que caiu ditadura na URSS, eu mostrei para vocês. Caiu lei da anistia e diretas já. Então, acho que não vai vir Figueiredo agora, tá? Lei da anistia, por um lado, legal, liberta a galera da cadeia e tal. Por outro lado, a lei da anistia serviu para garantir a impunidade no nosso país, estão ligados? Se a URSS abordar isso. Nenhum torturador, nenhum ditador foi punido no nosso país, graças à lei da anistia, tá?
Reforma partidária, acaba o bipartidarismo, volta a ter vários partidos, a ideia de uma democracia. Crise econômica, desgraçada. A extrema-direita promovendo atentados terroristas, tentando criar um clima de caos em nosso país, para dizer que a ditadura tinha que se manter por mais tempo. O Figueiredo segura o processo. Figueiredo é aquela figurinha simpática, lembra? Uma vez um cara da linha dura falou, não vai ter democracia, e ele disse, vai ter democracia sim, e avisa esse pessoal, se alguém... Agora é democracia, se alguém disser que não, eu prendo e arrebento. Cara super democrático. Né? E aí, no finalzinho do governo Figueiredo, tem aquela campanha das diretas já. E agora, cuidem os detalhes, vamos lá. A campanha das diretas já foi um sucesso nas ruas, mas tinha que passar pelo Congresso. O que o Congresso diz? Não vai rolar. A eleição vai ser indireta, jovens. Cuidem esse detalhezinho. Na eleição indireta no Congresso, quem venceu? Quem foi eleito para ser o primeiro presidente do Brasil pós-ditadura? Cuida. Tancredo Neves. Quem vai assumir é o Sarney. Errado tu não tá, mas cuida. Olha o detalhezinho. Tem muito detalhezinho aqui. Pega a visão. Primeiro, a eleição foi direta ou indireta? Indireta. Campanha das diretas já, os caras disseram não vai rolar. Aí fizeram uma eleição no Congresso, ganhou Tancredo. Problema, Tancredo morre antes de tomar posse. E aí o vice dele era José Sarney, que é quem vai acabar assumindo o poder em nosso país. E o primeiro presidente pós-ditadura. Portanto, quem passou a faixa para José Sarney, você sabe? Ninguém passou a faixa para ele. O Figueiredo era um cara autoritário que desprezava os rituais básicos da democracia. Ele se recusou a ir lá passar a faixa para o seu sucessor. Sabiam disso? Tem alguns casos na história do Brasil de figuras autoritárias que desprezam a democracia e que se recusam a ir lá passar a faixa. Figueiredo foi um. O outro foi Floriano Peixoto, lá no início da República Velha, um militar autoritário também. E teve um agora, né? Uma semana e meia atrás. Né? Mas, enfim, tranquilo até aqui, gurizada? Ok? Aí, cuida. Então, o Sarney, na verdade, era o vice, acaba assumindo. E aí vamos pensar uma questão, pelo menos, né? Brasil pós-ditadura. Podem ver que está caindo na URGS, hein? Brasil pós-ditadura. O que cobraram em 2017? A nossa atual Constituição. 2018, consequências do fim da ditadura, como eles deixaram as coisas. Tem uma questão interessante em 2018, é uma música do Chico Buarque, e aí perceber a questão da exclusão social e racial em nosso país, né? Está vinculado. 2019, uma de governo Collor e uma bem de atualidade, caiu. 2020, tá? 2020 a URGS deu-lhe umas porradas ali, que a URGS ela é sutil, tá? Ela é sutil, mas ela pega o que está acontecendo no Brasil e cobra umas questões. 2020, não sei se vocês lembram o que estava acontecendo, a Amazônia queimando, né? Mineradores invadindo terras indígenas e tal. Olha o que caiu ali, ó, mineração. Amazônia, a importância dos povos indígenas para preservar a Amazônia e violência contra as mulheres, que nos últimos anos aumentou em nosso país. Então, a URGS sempre dá essas letrinhas sutil, sutil. E na última prova caiu uma questão sobre a importância do SUS. Vacina, defenda o SUS, enfim. Tá? Então, meu palpite, pessoal, é difícil prever essa última questão de Brasil, tá? Mas o impeachment do Collor é um assunto bom, faz um tempinho que não cai, e a URGS pode dar letrinha. Estamos em 2023. Há 20 anos atrás chegou ao poder no Brasil pela primeira vez na história um operário, de origem humilde, vindo do Nordeste, passou fome, líder do sindical no final da ditadura, Luiz Inácio Lula da Silva. Eles podem puxar uma questão sobre o primeiro governo Lula, a posse dele há 20 anos atrás. Vamos lá, vamos lembrar as principais características aqui. Ó. Sarney, por exemplo, crise econômica. A economia estava um caos, herança da ditadura. Aí o Sarney tenta 3 planos econômicos em um governo, imagina. Em um governo, 3 planos econômicos diferentes. Tá? Plano cruzado, plano Bresser, plano verão. Nenhum funciona, tá? Nenhum funciona. Aliás, olhem para esse slide. Ó. Esse slide pode ter uma questão. Ó. Sobre a economia do Brasil pós-ditadura. Tem 5 planos econômicos nesse slide, observe. Sarney já são 3, é o mais difícil de lembrar é Sarney, estão vendo?
Cruzado, Bresser, Verão. Lembra que o Sarney fala, congela os preços. Congela os preços. Nunca funcionou. Congelar os preços para tentar controlar a inflação. Troca a moeda, corta 3,0. Nunca funcionou. Sarney, fracasso. Depois vem o Collor. Plano Collor, confisca a poupança de todo mundo. É um caos, quebra o Brasil, não funcionou também. E, finalmente, no final do Itamar, tem o Plano Real, que é o que realmente vai controlar, estabilizar a nossa economia. Pegaram? Pode cair uma questão? Chegaremos ali, calma. Então, vamos chegar ali. Tá? Sarney, então. 3 planos econômicos, nenhum funciona. O Brasil estava quebrado. O Brasil decreta moratória no governo Sarney. Sabe o que é moratória? É quando tu chama todo mundo que tu está devendo e diz, devo, não nego, pagarei quando puder. E não é agora. Estão entendendo? O Brasil deu calote, parou de pagar os juros da dívida por um tempo. Tão quebrado que a gente estava. Governo Sarney. E no governo Sarney foi feita a nossa atual Constituição, que é considerada uma Constituição extremamente democrática. Constituição cidadã. Constituição que mais deu direitos para o cidadão na história do nosso país. Pena que ela não é devidamente cumprida em nosso país. Segundo a nossa atual Constituição, racismo, por exemplo, é crime. E racista deveria ir para a cadeia imediatamente. Isso não acontece no Brasil, infelizmente. Tá? Ela dá direito de voto para os analfabetos. Ela dá direito de voto para jovens de 16 e 17 anos pela primeira vez na história de nosso país. Tá? É uma Constituição super democrática. E ela prevê, inclusive, eleições diretas para presidente. E aí, em 89, foi feita uma eleição direta para presidente. Quem venceu? Fernandinho Collor de Mello. Tá? Quem perdeu essa eleição para o Collor? O Lula. Não esqueçam, se a URGS quiser dar uma letrinha, que o Lula, antes de chegar ao poder no Brasil em 2003, perdeu 3 eleições. Perdeu para o Collor, para o FHC e para o FHC de novo. Ele perdeu 3 eleições. Quantas vezes ele contestou o resultado das urnas? E chamou seus seguidores para tocar o terror no país? Nenhuma. Tá? Só para deixar claro se a URGS cobrar. Tá? Então, o Collor assume o poder. Primeiro dia de governo, Plano Collor. Ou Plano Brasil Novo. Confisca o dinheiro de todos os brasileiros. Já ouviram falar disso, né? O famoso confisco. Não é só as poupanças. Ele confiscou poupanças, contas correntes e investimentos financeiros. Todo o dinheiro dos bancos. Os brasileiros já odeiam ele no primeiro dia de governo. Começou aqui a crise do governo Collor. E quebrou o Brasil, não resolveu o problema da inflação. Ele foi eleito com um papinho de que ele era o caçador de marajás, que ia acabar com a corrupção no Brasil. Segundo ano de governo dele, começa a aparecer escândalos de corrupção. Movimento dos caras pintadas, fora Collor, impeachment já. Ele sofre o impeachment. Pessoal, agora cuidem se compararem com a Dilma, tá? Porque o Collor foi derrubado por meio do impeachment, teve os direitos políticos cassados por 8 anos e foi denunciado por crime de formação de quadrilha e corrupção. A Dilma só derrubaram ela. Ela não teve direitos políticos cassados e não foi denunciada por nenhum crime. Tá? É um pouquinho diferente o impeachment, né? Tá? É importante pontuar se a URGS quiser cobrar. Vamos chegar até o impeachment da Dilma. Aí, quando derrubam o Collor, assume o vice dele, o Itamar. Em 1993, há 30 anos atrás, tivemos um plebiscito no Brasil. E perdemos a chance, gurizada, de voltar a ser uma monarquia. Perdemos essa chance. Tá? Foi feito esse plebiscito, república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Escolheram república e presidencialismo. Tá? E no final do governo Itamar, o último ano do governo Itamar, é implementado finalmente o Plano Real. O Plano Real, gurizada, é um troço muito complexo. Tá? Ele foi implementado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que já se lançou a presidente daí. Resumindo o Plano Real, primeiro, eles conseguiram criar uma moeda valorizada. Primeira vez no Brasil, pós-ditadura, que se cria uma moeda forte. Por quê? Porque eles simplesmente criaram uma moeda e disseram: a nossa moeda vai valer a mesma coisa que o dólar. $1, R$1. Já ouviram falar disso? Paraíso da classe média brasileira. Todo mundo por ir para Miami, Disney, mas todo mundo não, enfim, classe média alta. Mandava os filhos para Miami, para Disney. Então, $1, R$1.
E eles criaram isso e mantiveram isso de forma artificial, inclusive, por muito tempo. Tá? Foi bem caro isso. O FHC ele vai privatizar um monte de empresas no primeiro mandato dele. Vai pegar esse dinheiro das privatizações. Toda vez que o dólar começava a subir, o governo brasileiro pegava dólares e jogava na economia por 90 centavos para pressionar o dólar a baixar de novo quando ele começava a subir, tá entendendo? De uma forma artificial. Eles vão criar uma moeda forte, valorizada, $1, R$1. Isso vai criar uma ideia, então, de uma economia mais forte. O Brasil vai se abrir para capitais externos, privatizações, vai entrar bastante moeda estrangeira aqui no Brasil também, bastante investimento. Isso vai gerar uma estabilidade financeira. A moeda valorizada, né, perante o mundo vai diminuir a inflação também, vai conseguir finalmente controlar a inflação. Então, se vocês, jovens, não conhecem troca de moeda e não conhecem inflação alta mesmo, é graças ao Plano Real. Estão ligados? Vocês são a geração do real. Né? Vocês só conhecem o real. Né? Ok, ele anda um pouquinho desvalorizado, mas nada comparado com o que era antes do real. Né? Ah, senhor, a inflação está alta, cara. Está menos de 10% de inflação ao ano. O governo Sarney passou de 1.500% de inflação em um ano. Está entendendo? É uma loucura. Então, o real controla a situação, moeda valorizada. E aí, $1, R$1, gurizada. O que vocês acham? Vamos ou não vamos eleger esse cara que criou essa moeda? Vamos, né? Ela se emocionou. E elegeu, então, Fernando Henrique Cardoso. O homem do real. Tá? Ele era ministro da Fazenda de Itamar, que implementou o Plano Real. O FHC, primeiro governo dele, $1, R$1, $1, R$1. Ó, cuide aqui, ó. Vamos pensar, se a URGS quiser dar uma letrinha também. Hoje em dia o Brasil está tão louco que tem gente que fala assim, sem nenhum constrangimento, que o FHC era de esquerda. Não sei se vocês já ouviram isso. Tá? Porque hoje existe uma extrema-direita no Brasil, radical, que se diz à direita. Então, quem não é extrema-direita, eles chamam de esquerda. Já notaram isso? Tu puxa a linha da direita lá para a extrema-direita, flertando com o fascismo. E quem não for extrema-direita, tu diz que é esquerda. Então. FHC, pessoal, é um absurdo dizer que ele fez um governo de esquerda, ele era um neoliberal. Ele foi o nosso grande neoliberal, então cuidem se cair na URGS. Qual era a briga no Brasil nessa época? Não tinha... já tinha uma extrema-direita, mas era fraquinha. Era fraquinha. O Bolsonaro já estava no Congresso, mas era insignificante, vocês sabem disso. Falando as coisas dele lá e tal. Mas não era nada ainda. Então, a briga nessa época era PT versus PSDB, que era uma direita moderada, centro-direita, direitinha sapatênis. Né? Então, não, camiseta polo, sapatênis, aquela coisa, né? Copa Stanley. Né? Então, era essa galerinha aí. O FHC, o Aécio Neves, o José Serra, o Alckmin. O Alckmin era dessa galera ali, do FHC. E agora ele foi indo para o outro lado, frente ampla e tal. A gente sabe que ele está ali para... Você sabe por que o Alckmin está difícil, né? Vai que o Lula resolve virar de esquerda mesmo. Você sabe que eles derrubam o Lula e o Alckmin assume. O Alckmin é um empresariado paulista, vocês sabem disso. Tá? Então, é isso. É uma direita moderada que aceita os programinhas sociais para combater a fome no país, por exemplo. Entendeu? Porque você sabe que tem várias nuances de direita e várias nuances de esquerda. Tá? Então, o FHC era isso. Ele vai ser o nosso grande neoliberal. Ele vai garantir o real, a estabilização econômica, controle da inflação, $1, R$1 todo o primeiro mandato, vai aplicar o neoliberalismo, privatizações, abertura econômica e tal. E aí ele fez uma jogada que foi a seguinte, ó. Ele manteve todo o primeiro mandato dele, $1, R$1, $1, R$1. E a galera, né? E aí ele conseguiu aprovar no Congresso uma PEC para mexer na Constituição do Brasil, para permitir a reeleição do presidente no Brasil. Vocês sabiam disso, que antes da FHC não tinha reeleição? Não tinha, cuidado. Mas o Vargas é outro esquema. É golpe nele mesmo, né? Vargas não podia reeleição no Brasil até o FHC. O FHC fez o seguinte, ele chegou no Congresso e propôs,
Gurizada, antes era 5 anos e não podia reeleição, tá? Na Constituição. O que ele disse? Vamos baixar para 4 e permite uma reeleição. Conseguiu aprovar isso no Congresso, foi reeleito. Todo o primeiro mandato ele manteve $1, R$1, a galera se emocionou e reelegeu ele. E é uma loucura assim, olha como foi eleitoreira a coisa. Ele mantém $1, R$1, R$1. Ele é eleito no domingo, reeleito no caso. Na segunda-feira o governo soltou o dólar e subiu para 2,80 em um dia. Assim. Hoje 2,80 seria bom. Mas na época foi um horror, imagina, saiu de 1 para 2,80. Tá? Então, e aí no segundo governo dele começam a aparecer os problemas. Recessão econômica, desemprego, aumento da desigualdade, consequência do neoliberalismo. E aí, o povo brasileiro, ó, se liga, 20 anos atrás, resolveu mudar e experimentar finalmente o PT. A esquerda, que já estava mudando, tá, pessoal? O Lula era mais de esquerda lá em 89, digamos. Tem gente que até hoje fala assim, saudade daquele Lula versão 89, quando ele perdeu para o Collor. Lá ele era mais de esquerda, operário e tal. Cada vez que ele perdeu a eleição, ele foi indo mais para o centro, tá entendendo? Sabe que o PT é centro-esquerda, né? Por favor, alguém acha que o Lula é comunista, que ele vai implantar o comunismo no Brasil? Desculpa, tá? Se alguém tinha essa ilusão. Não vai rolar, é fake news da direita, tá? Não vai rolar. O Lula foi indo para o centro, centro-esquerda. E aí, em 2013, ele assume o poder no Brasil. O que pode aparecer do governo Lula? Teve as denúncias de corrupção, mensalão. Mas o mensalão só começou a aparecer no final do governo dele. E eu acho difícil a URGS abordar isso aí, tá? Programas sociais. Você sabe que essa é a marca do Lula. Ele mantém a estabilidade, o plano real, a economia bem, e ele volta, ele foca o governo finalmente para os pobres também. O problema da FHC era essa. A economia estava bem, o mercado estava bem, a Bolsa de Valores estava bem, e os pobres aumentando a miséria e a desigualdade no nosso país. O Lula vai criar programas sociais importantíssimos. Vocês sabem que na transição do Lula para Dilma ali, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Da ONU, que nos últimos anos a gente voltou para esse mapa da fome aí. Então isso é bem significativo. Tá? Combater a fome, a miséria lá embaixo. Lá embaixo. Os miseráveis. Senhor, mas isso aí não me afeta em nada. Que bom, né, que não está lá embaixo, na linha da insegurança alimentar. Mas é importante um governo que cuide desses aí. Tá? E o que critica o Lula? Política externa. É uma das coisas que mais criticam, já notaram, o Lula e o PT. Porque realmente, na política externa, o Lula fez um governo mais de esquerda do que na política interna. Ele era amiguinho dos esquerdistas. Hugo Chávez, da Venezuela, né? Cuba. Entendeu? É uma das coisas que mais falam do PT. É Cuba, Venezuela. E realmente, o PT adotou uma política externa autônoma. Qual é a ideia? Vamos negociar com todo mundo. Com os capitalistas, Estados Unidos, claro que sim. Com as ditaduras do Oriente Médio lá, vamos também. Tem petróleo, precisamos. Né? Os governos de esquerda, vamos também, vamos ganhar dinheiro em cima de todo mundo. Entendeu? Então essa era a vibe. Só que daí acusa, mandando o nosso dinheiro para Cuba, para Venezuela. É bobagem, vai ver. E aí, gurizada, entendam. O Lula, isso são fatos, tá? Eu não estou nem dando minha opinião aqui. O Lula terminou o segundo mandato com carisma muito alto. Muito alto, sério isso, tá? Os problemas só começaram a estourar no governo Dilma. Vocês são muito jovens, não sei se lembram disso ali. Devem lembrar vagamente, na Dilma, os protestos, né? Fora Dilma, fora PT, né? Aquela coisa e tal. Mas isso é na Dilma que estourou. Aí tem toda uma polêmica, assim, né? Por que estourou no governo Dilma? Tem uma tese que dizem que a equipe econômica do Lula segurou os efeitos de uma crise que começou lá em 2008 no mundo. Tipo assim, tomou umas medidas, para não estourar no governo dele. Mas talvez vai estourar depois. Bem, aí paciência. Pelo menos o Lula fica com a imagem intacta. E se der merda depois, ele pode voltar como salvador. Tem que pensar, funcionou a estratégia. Né? E a Dilma, gurizada, entenda uma coisa. A Dilma ela não tinha uma história antes na política. A Dilma foi eleita porque no final do mandato o Lula disse: querem a continuação do meu governo? Elejo a Dilma. E eu não estou minimizando ela, tá? Eu acho ela uma figura muito foda. Injustiçada da história, inclusive. Mas, convenhamos, ela nunca tinha sido eleita para nenhum cargo antes de virar presidenta do Brasil.
Vocês sabiam disso? Então, foi o Lula que disse, votem na Dilma. Ela foi eleita, isso é inegável. Foi o carisma dele que elegeu ela. Tá? Só que no governo dela começam os problemas. Crise econômica, crise política. Uma coisa que acusa muito ela, não sei se já ouviram, ela era muito turrona, muito intransigente, muito autoritária. Ela não tinha essa habilidade do Lula. Estão entendendo? Essa coisa do, vem cá, companheiro, chega aqui, companheiro. Lá, vocês estão vendo, o Lula é foda. O Lula ele consegue juntar todo mundo. Tá? A Dilma ela é mais intransigente nesse sentido. O Lula deixou uns acordos com o Centrão que a Dilma não queria cumprir. E eu entendo ela. O Centrão é foda, você sabe. Tá? Mas ela não queria fazer. O Lula deixou de presente um vice-presidente chamado Michel Temer, que vai derrubar ela. Entendeu? Então, esses acordos, ela realmente não tinha essa flexibilidade do Lula. Tá? E aí começam os problemas, começam a querer derrubar ela, grandes protestos, fora Dilma, impeachment já. E aí ela foi reeleita também, cuide. Vocês sabem que desde que criaram a reeleição no FHC ali, só teve um presidente da história que não conseguiu se reeleger. Não, isso é uma marca, já entrou, né? Jair Bolsonaro, você sabe. Né? O FHC se reelegeu, o Lula se reelegeu e a Dilma se reelegeu. Só que a eleição da Dilma, a reeleição, não sei se vocês vão lembrar, contra o Aécio, o país já estava bem dividido. Foi bem pequena a margem. Né? E aí já não aceitam o resultado das urnas, fora Dilma, fora PT, conseguem fazer o impeachment dela. E aí cuidem, ó. Se dizer, a URGS pode dar uma letrinha assim, ó, verdadeiro ou falso? Né? Dilma Rousseff foi derrubada por escândalos de corrupção. Falso. Ela foi derrubada por pedaladas fiscais. Lembra? Que é uma manobra jurídica ali, econômica. Pesquise, informe a sua própria opinião, gurizada. Pesquise o que for as pedaladas fiscais. E aí decidam, é crime ou não é. E se for crime, pesquisem se ela participou ou não da tomada de decisões dessas pedaladas. Que é o que tudo indica, ela não participou dessa tomada de decisão. Entendeu? Era só para derrubar ela. Todos antes dela fizeram pedaladas fiscais e depois que derrubaram ela, fizeram uma lei legalizando a pedalada fiscal. Entendeu? E aí derrubaram ela, não caçaram os direitos políticos dela e não denunciaram ela por crime nenhum, porque o que interessava era derrubar ela. Né? E aí derrubam ela. 2016, eu acho que é o momento que a gente mergulhou nessa loucura que estamos até hoje. Você sabe, 2016, no impeachment dela, o país já estava dividido. Aí entrou o Temer no poder. O Temer até era meio unanimidade, ninguém gostava dele. Não sei se vocês lembram disso, nem direita nem esquerda, né? Todos criticavam ele. E aí surge uma direita mais radical, que consegue, em 2018, eleger o Bolsonaro. Né? E aí, acho que não cai na URGS, é muito recente o governo Bolsonaro, né? Pandemia e tal, mas aí acho que já não cai. Encerramos nossa matéria. Vocês estão prontos para ir lá carimbar a aprovação na federal, tá? Pessoal, assim, ó, caso eu não encontre, não veja mais vocês até lá, eu estou de plantão até a prova da URGS, tá? Qualquer coisa me chamem no Insta ali, todos têm. Vocês viram que eu estou postando dicas no Insta? Estou fazendo semana URGS e vou deixar tudo nos destaques ali, para no sábado, na frente do colégio, vocês abrir e ver aquelas últimas dicas de novo, para chegar na prova, o Davi falou. Vocês vão ver. Vocês vão abrir a prova e ter coisa que eu falei ali naquela prova. Tá? Assistam ali os que eu estou botando. No sábado vai estar tudo nos destaques ali. As últimas dicas para a URGS. Tá? Vocês estavam no pré-prova online? Online a gente não, eu não sei quem estava ou não, né? Vocês viram o pré-prova ali, a gente deu as últimas dicas. É isso, gurizada. Vocês devem ter olhado pré-prova assim, tipo, eu sei isso aí, não é? Não dá essa sensação. Vocês estão prontos. É isso. Tá? Agora é ir tranquilo lá, garantir a aprovação na federal. Tá? Qualquer dúvida que pintar nesses últimos dias, me chamem no Insta ali no direct. Tá? Estou de plantão até a prova. Se eu não falar com vocês até a prova, desejo uma ótima prova, então. A aprovação na federal, estou torcendo por vocês. Tá? A federal é um direito de vocês. Eu sei que vocês devem estar cansados, falta pouco. Pense o lado bom, falta pouco. É massacrante esse processo. O vestibular não deveria nem existir, vocês sabem disso. A vaga de vocês é um direito. Não deveria ser um privilégio de uma minoria, não. Deveria ser um funil tão pesado de passar. Né? Mas é o que temos. Bom dia. E vai dar tudo certo. Se deem conta, né? Vocês tiveram uma baita preparação. Vocês estão à frente da maioria que vai fazer. Tá? Se deem conta disso. E se deem conta também do seguinte. Vai dar tudo certo. Próximo ano vocês vão estar na federal. E estar numa universidade já é um privilégio no nosso país, vocês sabem disso.
Tá? E se deem conta que, como diria Peter Parker, né, o famoso Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Né? Então, a partir do próximo ano, vocês vão estar na federal. Ah, o tio dele, perdão. Né? Mas é do Homem-Aranha. Né? Pessoal, próximo ano vocês vão estar na federal. Né? E não sei, né, tem vários cursos diferentes, independente da área que vocês forem atuar. Tá? Entendam que vocês terão uma responsabilidade daqui para frente. A história do Brasil é loucura, né? A gente está vivendo uma loucura. No Brasil e no mundo. Tá uma merda, tá uma merda. Sim. Mas eu me mantenho otimista, tá? Não sei se vocês notaram durante o ano, eu sou Rousseau, eu acredito no ser humano. Sempre, eu insisto. Aí, Davi, como é que tu consegue? Porque eu estou aqui há 20 anos já em sala de aula. E todo ano vocês trocam, mas eu continuo aqui. Eu estou envelhecendo, vocês não. Vocês todo ano vem uma safra novinha aqui. E cada ano que troca a safra, gurizada, vocês estão vindo melhores. Quem está no poder hoje são os velhos, vocês sabem disso. E olha o que são os velhos. Vocês sabem, vocês estão vivendo esse conflito de gerações na vida de vocês também. Né? Então, assim, eu estou com 40, eu fiz 40. Eu estou no meio, né? Eu vejo os velhos de 60 e eu vejo vocês com 20 aninhos aqui. Cara, e há uma discrepância brutal. Brutal nas gerações. Vocês são gerações muito melhores. Vocês estão vindo com os aplicativos tudo atualizado já. Os velhos não vão mudar, vocês sabem disso, já devem ter tido uns debates e desistido. Tá? Então, entendam, as coisas vão melhorar, mas demora. Eu já tive a idade de vocês, eu queria mudar o mundo amanhã. E a gente toma aquele soco na cara, né? Tipo, não vai mudar amanhã. Não vai. Mas está mudando, está melhorando. Lentamente. Muito mais lento do que a gente gostaria. Mas daqui a um tempo vocês vão ter o poder de decidir as coisas em nosso país. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Quando vocês estiverem no poder, a geração de vocês, e a do meu filho, enfim, tá? Vocês vão melhorar as coisas, eu tenho certeza. E a partir de agora está na mão de vocês, a história do nosso país. Entendam isso. Tá? Desejo uma ótima prova. Não sei se é o momento de botar a responsabilidade, mas agora já foi. Tá? Não, mas sério, desejo uma ótima prova. Tá? Foca, entendam que assim, ó, falta muito pouco. É aquele último gás agora. Tem uma estratégia boa para estar bem no sábado à tarde, para estar bem no domingo à tarde. Agora é isso. É ter uma boa estratégia, pensar o que eu vou comer no sábado, que horário eu vou comer, que hora eu vou sair para chegar no colégio um pouquinho antes, tranquilamente. É uma boa deitada na descansar. Isso aí. Tem que descansar para estar bem no sábado e domingo. Desejo uma ótima prova a todos e todas, aprovação na Federal, e que a Universidade Federal mude radicalmente a vida de vocês, assim como mudou a minha. Tá? Então, tudo de bom, boa prova, tá, gurizada? Da minha parte, espero ter ajudado vocês esse ano aí, para conseguir fazer ser um pouquinho mais leve essa caminhada que é foda, que é o vestibular, tá? Boa prova a todos e todas, então, tá? Tchauzinho. Valeu. Qualquer coisa me chamem no Insta.